Olá, tudo bem? Bem-vindos, bem-vindas. A gente vai conversar um pouquinho agora sobre redação do Enem. Sabe que quando a gente fala de redação, então é assim, né? A gente tem diversos panoramas. Um panorama aqui, um panorama aí, e a gente tem diversas possibilidades de observar os ângulos do texto. E sabe o que eu quero te chamar a atenção agora? Olha só, para essa diversidade de olhares. E quando a gente fala nisso, também vou pedir a você, que a gente nunca começa do zero a falar sobre texto, né? Que observe, que olhe com a gente aquelas nossas aulas que o Missão Enem já fez em 2021. E numa aula de redação que está lá disponível para você aí, você pode observar de novo, ter essas ideias, construir comigo. Eu deixei falando justamente da dignidade de olhar para o tema, né? E diz assim, como desse jeito, professora? Pensando no seguinte, gente, o tema a gente nunca deve tentar adivinhar e também para a nossa ideia, nossa análise, depois de observar o que cai em cada edição, é importante a gente ter fundamentalmente algumas informações, dizendo assim, olha só, que tipo de problema é cobrado, né? Ou, se você está aí dizendo, puxa, eu nunca fiz o Enem, vou fazer pela primeira vez, também é uma maneira de você observar como se portar diante dos temas que já apareceram. E eu chamava a atenção, naquela nossa aula do Missão Enem de 2021, para o fato de os temas sempre serem problemas sociais, que por mais que não atinjam o grupo social em que você está inserido, são problemas fundamentalmente presentes em algum grupo ou em diversos deles. Então, dá uma olhada, eu fiz uma analogia fabulística lá, para que você tenha inclusive repertório para conversar, para sugerir, para ter ideias e para analisar em diferentes textos e contextos, viu? E falando então nessa continuidade, que a gente nunca começa a tratar da redação do zero, você olha para aquela aula, você olha para outros materiais que o site disponibiliza, aí, outros momentos que a gente teve de integração ao longo deste ano também, a redação participando de todas as áreas do conhecimento. Você diz, será coincidência? Não é coincidência não, gente. A redação participar de todas as áreas do conhecimento é justamente para mostrar para você, para comprovar, para você exercitar isso, de que a redação precisa dialogar com todas as áreas do conhecimento, de que a gente precisa se nutrir de tudo que é discutido nas outras áreas e trazer para dentro do texto. Por isso, não menos importante, eu preparei hoje para nós conversarmos aqui uma aula especial sobre repertório para redação. Isso mesmo, gente. Uma conversa muito importante sobre o que fazer para evitar fake news, telefone sem fio, né? Para a gente saber exatamente o que fazer com o que aparece nos textos de apoio e o que fazer com aquilo que a gente conhece, que a gente já tem de formação, que a gente já tem de conteúdo possível para colocar no texto. Então, vou te falar o seguinte, repertório para mim é o quê, né? Você pode pensar. Vamos primeiro definir isso. Repertório é tudo aquilo que a gente tem oferecido na hora para nós, no texto, nos textos de apoio para a produção e também tudo aquilo que a gente tem previamente construído. É um previamente construído das áreas do conhecimento, sim, estudadas na escola, mas também de tudo que a gente tem de bagagem cultural, social, de formação aí, que a gente não é uma coisa que apareceu, um ser humano que apareceu hoje para fazer a redação, né, gente? A gente tem aspectos singulares para trabalhar e diferenciar o nosso texto. Então, repertório é tudo isso e mais um pouco, pessoal. Então, olha só, vocês me acompanham? Eu vou mostrar na telinha aqui que facilita a nossa vida, né? Assim, pessoal, o que eu tenho aqui? Eu tenho um cenário, né? E um esquema aí direitinho, uma hierarquia mostrando para a gente. Diz, onde é que eu encontro essa hierarquia, professor? E por que você está recortando isso para a gente olhar juntos? Vamos lá. Atenção! Documentos que o INEP sempre divulga para a gente ao longo dos anos, pessoal. A gente tem várias edições aí do que se chama cartilha de participante ou cartilha do participante de redação do INEP. O que
tem dentro desse documento? Por isso eu digo a você, fica esperto, acessa isso, a gente olha com carinho e atenção para as edições anteriores. O que tem dentro desse documento? Todas as dicas e análises das 5 competências avaliadas na redação. Gente, competência 1, norma padrão. Competência 2, tema e gênero. Competência 3, recortes de conteúdo e de possibilidades de ilustração e exemplificação. Competência 4, coesão. Competência 5, se a proposta de intervenção é adequada e contempla os 5 elementos: ação, agente, modo meio, resultado esperado e detalhamento de um dos 5 itens. Ai, que rápido, professor, eu não capturei tudo. Calma lá, como eu já disse a você, há aulas específicas em que a gente tratou disso com mais esmero, com mais detalhamento, mas eu também já vou desenhar isso aqui com você, então não se afobe que nada é para já, como diz o poeta, né? Vamos aproveitar para fazer analogia para a nossa vida, tá? Então, vamos devagar, com calma, tudo a seu tempo e a gente vai entendendo melhor. Tudo bem, falei das cartilhas do participante. Aí minha pergunta para você, você diz assim, mas eu nunca acessei. Ora, então tá na hora, é agora. Acesse as últimas cartilhas, leia essas orientações. Sabe o que mais que tem lá, além dessa análise passo a passo das competências? A gente tem um ponto importantíssimo lá nas cartilhas, que é um conjunto, uma recolha de textos de excelência, de textos nota 1000 da edição anterior. É isso mesmo, textos nota 1000 da edição anterior. Como assim? Por quê? O que é isso? Para ilustrar justamente, gente, o tipo de abordagem esperada, o tipo de leitura necessária para textos de apoio e conhecimento de mundo, repertório e o trabalho com esses textos em defesa de um ponto de vista. Eu vou para questões mais basilares aí, ou seja, mais básicas, gente, para nós, porque volta e meia essa pergunta vem, ou essas perguntas vêm, né? Por exemplo, dissertação argumentativa, que é o pedido no Enem, é um texto que tem que ter opinião? Sim, é um texto que tem opinião. Professora, mas opinião é ser contra ou a favor? Não. Opinião é defender um ponto de vista. Ué, mas eu sempre pensei que defender um ponto de vista era ser contra ou a favor. Não. Vou te contar e reiterar isso. Defender um ponto de vista é observar que aquele tema trazido para você na proposta merece nossa atenção e é um problema a ser discutido na atualidade, na contemporaneidade. Por exemplo, a falta de documentos, a falta de registro civil para obter outros documentos e quaisquer outros direitos que assistem o cidadão no Brasil. Ora, isso é um problema da contemporaneidade? É um problema, professora, mas eu nunca tinha me dado conta até ver a proposta de redação do Enem, né? Então é um problema que também mexe com a gente, porque às vezes na nossa bolha, no nosso grupo social, a gente não vê esse tipo de problema acontecer. Agora, a partir do momento que existe uma contingência, um conjunto de pessoas atingido por isso, é um problema a ser discutido, né? E sabe o quê? Aí você diz, mas então não é para ser contra ou a favor as pessoas terem direito ao registro civil, né? Perfeito! Acabamos de fazer uma super análise aí do que é ponto de vista, gente, a ser defendido, do que é opinião a ser defendida. Não se restringe a ser contra ou a favor um tema, contra ou a favor de uma afirmação, né? A opinião, gente, é manifestar um ponto de vista, um jeito de discutir alguma coisa. E vejam, num caso de ausência de documentos ou de registro civil, que é o primeiro documento para obter outros e ter acesso a outros direitos, é sim uma questão de inclusão social. É uma questão de escolher qual caminho, quais estratégias, quais argumentos você vai utilizar e não de ser contra e a favor. Estou repetindo isso, estou insistindo, pessoal, porque sabe, às vezes chegando perto de fazer a prova, a gente dá aquela balançada, né?
E pensa, ai meu Deus, mas será que é isso? Será que é contra? Será que é sim e não? E não é, tá? Então essa é a primeira pergunta que é legal a gente tirar aí qualquer tipo de telefone sem fio que exista, tá? Outra questão, gente, que aparece muito. Que pessoa do discurso eu posso usar dentro do texto do Enem? Olha lá, vamos trabalhar bem direitinho pensando assim, ó. Se é um problema brasileiro e a gente é cidadão, cidadã brasileiro, brasileira, ora, então a gente pode se incluir usando a primeira pessoa do plural, o nós, não é isso? Legal. Mas também o que é mais padrão, o que é mais utilizado? Um certo distanciamento com terceira pessoa, né? Observando esse problema e discutindo esse problema com um certo distanciamento. Então, pode ficar muito tranquilo que, inclusive, existem textos exemplificados com nota 1000 que são em terceira pessoa ou em primeira do plural. Também outra pergunta, para a gente pensar nesse uso produtivo do repertório, que eu já vou falar. Diz assim, professora, mas é o seguinte, como é que eu faço para tirar a redação nota 1000? Gente, eu gosto muito de trabalhar sempre com uma informação que é muito pertinente aqui, viu? A ideia é, a gente trabalha para conseguir textos de excelência. Sabe por quê? Porque a nota 1000 não está disponível, ela acontece. Como assim a nota 1000 acontece? É porque, gente, no processo todo que é transparente, informado, postado pelo INEP, existem 2 corretores para redação, cada um não sabe da nota que o outro dá, e existe uma flexibilidade entre a pontuação atribuída por um e por outro. Isso faz uma média para o seu texto. Então, o fato de você ter um texto 920, 940, 960, 980 ou 1000, coloca esse texto no mesmo patamar. Então, esse conjunto de textos que passam dos 900 pontos, gente, são todos textos de excelência. É importante destacar isso porque, em muitos casos, em muitas situações, a gente acaba tendo uma ideia um pouco ingênua de que nota 1000 ou nota integral dos textos é uma nota disponível. E ela não é, ela é um acontecimento. Mas, ao mesmo tempo, lembrar que se a gente tirar mais de 900 pontos, a nota do texto joga a gente lá para cima no cálculo com as demais áreas do conhecimento e põe a gente para disputar vagas belíssimas, ótimas, sonhadas no SISU ou para disputar vagas por ProUni ou outros processos seletivos que as universidades particulares fazem. Olha, gente, redação, como eu disse, a gente nunca começa do zero e é legal ter essa ampliação, essa perspectiva para dizer, vamos escrever um texto cheio, recheado de coisa boa? Vamos trabalhar bem com a ideia do repertório aí, olhando para a cartilha do participante com ideias mais representativas de entender o que outros fizeram que os levou a ter notas tão significativas. Bom, e aí eu quero te convidar para a gente passear um pouquinho por documentos ou por um recorte para documentos que são utilizados, que são empregados para orientar as correções das redações. Gente, por quê? Vamos fazer um raciocínio bacana juntos? Eu já te falei da cartilha do participante, né? Que é esse documento divulgado há anos já pelo INEP, várias vezes. E aí o que acontece? Ele nos dá possibilidades, ideias, para a gente entender que texto produzir. Ele faz o caminho do estudante até a realização do texto, né? Perfeito. Agora, desde maio de 2020, o INEP divulgou um material, gente, que é aquele que é usado para preparar os corretores para receber, avaliar e dar nota para esses textos. Sério, professora? Sério. Olha só, quem acompanha a gente aqui nas outras aulas já do SAI, já sabe, a gente já falou disso várias vezes, viu? Inclusive desses documentos, eu sempre sugiro que você acesse, estude por eles, porque isso promove um casamento, gente, muito interessante. A gente faz um caminho com a cartilha do participante, que é
a orientação para como fazer, como trabalhar, até produzir o texto e deixar feitinho no dia da prova, com caneta esferográfica preta, bem bonitinho, com letra legível, não é isso? Usando de preferência as 30 linhas, com todo capricho. E o outro lado é, quem vai receber esse texto? Que ideia ou que informações sobre como ler, o que buscar e de que jeito avaliar essas pessoas têm, essas pessoas recebem, né? Aí a gente faz uma ponte importantíssima para falar do nosso repertório, gente. Então, tem todo esse preparo para a gente entender, dizer, peraí, da onde veio tudo isso aqui? Eu estou aqui em tela, pessoal, com um recorte que está lá nesse material disponibilizado para os corretores e eu vou te pedir para a gente juntos estudar esse recorte agora. Você me acompanha? Você pode abrir, inclusive, dizer, junto com a aula, prof, eu estou vendo a aula aqui, eu já estou com outra tela, estou abrindo aqui o site de busca e estou colocando lá, material, corretores, redação e INEP. Apareceu. Aí você entra no site do INEP e vai lá em outros materiais. Está lá direitinho, tem matriz de referência, tem as competências e tem esses caderninhos, competência por competência, com as orientações, esses esqueminhas bem legais aqui, como esse que eu vou te mostrar, e trechos de textos que exemplificam cada uma dessas competências. Nossa, agora estou iluminado aqui, né? Então vamos lá, olha só, gente, falando em repertório, então vamos juntos. Para, como eu disse, nunca partir do zero, né? Olha lá, apresenta muita cópia dos textos motivadores? Aí eu quero conversar contigo uma coisa bem importante, tá? O que é essa muita cópia dos textos motivadores? Algumas dessas afirmações, ou se mal interpretadas essas afirmações, podem sugerir uma ideia distorcida, gente, de uso dos textos motivadores. Agora, então, quero te chamar a atenção para uma coisa importantíssima. Uso dos textos motivadores. Gente, números dos textos, argumentos de autoridade, exemplos, ideias que estão nos textos motivadores estão aí justamente para ser usados, para ser trazidos para dentro do seu texto como algo que funcione como estratégia argumentativa, como possibilidade de entender melhor e discutir melhor a problemática. Tudo bem até aí? Aí você vai me perguntar assim, tá, mas quando eu estou fazendo isso, eu não estou copiando o texto motivador? Não. E aí é que está a leitura importante para a gente não distorcer as coisas. Gente, quando aqui na avaliação de repertório fala em muita cópia dos textos motivadores, não é o fato de você ter extraído números que estão nos textos motivadores e ter explicado por que é que eles são importantes para essa discussão. É quando a gente copia frases inteiras como se fossem nossas, ou copia sem ter motivo discursivo, sem ter uso estratégico aí no texto. Então, cópia é uma coisa, bom uso é outra. E são, assim, gente, patamares completamente distintos. Como é que eu faço para ver exemplos disso, prof? Olha lá, acabei de te sugerir os documentos, né? Cartilha do participante e esses materiais usados para orientar a correção. Todos eles têm exemplos muito oportunos de bom uso dos textos de apoio. E aí você tira toda essa ideia de telefone sem fio, esse tabu de dizer assim, eu não uso informações dos textos motivadores porque diz que não é para copiar, né? Na verdade, você está misturando duas informações quando você pensa assim, tá bom? Então, olha lá, comprova. Não sou eu que estou inventando, está nos documentos, tá, gente? Então, diz assim, apresenta a cópia. Então, já sabemos o que é, né? Diz, se sim, veja só, acabou aí. A competência 2 será avaliada, e é ela que nós estamos tratando aqui, gente, será avaliada única e exclusivamente como nível 2. A quanto equivale esse nível 2, hein? Vamos ver? Olha lá, esse nível 2, gente, equivale a 80 pontos. Lembrando que cada competência é avaliada de 40 em 40. Essas informações todas também não são novidade, estão na cartilha, estão nestes documentos aqui, tá?
De 40 em 40, então eu já fico retido no nível 2, 80 pontos. Não posso ultrapassar isso, ok? Muito bem. Mas aí se diz assim, mas não é para mim de jeito nenhum que eu vou ficar retido nos 80 pontos. Eu quero muito mais nota e avaliação boa nessa competência 2, que trata de obedecer tema e gênero. Então a gente vai já para outra pergunta, olha lá. Repertório. Não tem muita cópia, mas é baseado nos textos motivadores. Se é única e exclusivamente baseado nos textos motivadores, você fica retido no nível 3, que são 120 pontos. Cheguei no nível 3. Diz, é aí que eu quero parar? Não, eu não quero parar por aí. Então veja, eu fiz um texto e daí, lá na grade de correção, você percebe que está escrito o que para esse tipo de texto, gente? Alguém que trabalha com argumentação previsível. Como assim? O corretor tem bola de cristal que ele sabe que a argumentação é previsível? Não, gente, é ciência, é lógica, né? Por que a argumentação é previsível? Porque essas informações já estão oferecidas nos textos motivadores. Se estão nos textos motivadores, então eu prevejo que elas podem ser mais facilmente mobilizadas por quem está escrevendo. Aí você diz, ué, daqui a pouco você responde, ah tá, entendi, né? Vamos fazer bom uso do meme também. Ué, é assim? Não, ah tá, tá bom? Aí diz assim, olha lá, então, se ele não é baseado só nos textos motivadores, então eu já tenho chance de andar para outros níveis, de andar para outras numerações na minha nota, que é o que eu quero, né? Aí a pergunta é, esse repertório é legitimado? Diz, nossa, que palavra bonita, né? Já vou explicar melhor, tá? Mas diz assim, é legitimado? Se não, eu permaneço no nível 13, eu continuo com 120. A outra pergunta que eu faço, diz, ó, sim, é legitimado. Então eu vou agora para outro ponto. É pertinente? Se não, se é legitimado, mas não é pertinente, eu continuo com 120. Agora, se é legitimado, é pertinente, eu vou para outra pergunta. O uso é produtivo? Se não é produtivo, eu vou para os 160. Se é produtivo, eu vou para os 200 pontos. Aê, pode comemorar, né? 200 pontos na competência 2. Bom, vamos explicar um pouquinho o que é esse repertório legitimado, produtivo e pertinente, né? Vamos lá, gente. A ideia de legitimação do repertório. Vamos pensar assim. Existem muitas citações, relatos, seja de filme, de livro, de série, de desenho animado, do que quer que seja. Existem situações possíveis, relatos históricos, fontes diversas, em que eu posso coletar, fundamentar a minha discussão, a minha argumentação, né? Legal. A partir do momento que eu escolho um elemento desses, eu tenho que mostrar que esse elemento pertence a alguém, né? Seja uma teoria, ou que esse elemento faz parte de uma área do conhecimento. Quer ver? Vamos falar um pouquinho de modernidade líquida, do Zygmunt Bauman? Diz assim, é uma coisa que está bem em moda, bem em evidência, então é muito provável que você já tenha ouvido falar, seja na sociologia, na filosofia ou nas aulas de redação, né? Eu tenho encontrado por aí esbarrado com esse repertório. Vamos falar um pouquinho de modernidade líquida. Como é que eu faço para legitimar esse repertório? Eu deixo claro, no momento em que eu estou tratando da expressão modernidade líquida, do que trata essa teoria e que relação ela tem, por exemplo, com o momento, né, atual, ou que relação ela tem com esse contexto histórico que nós vivemos. Legal, isso legitima meu repertório. Vou te dar exemplos daqui a pouco, tá? A gente vai definindo, já vai exemplificar. E depois diz, tá bom, como é que eu vou saber da pertinência? O que é isso, né? Aí eu quero falar com você que diz assim, ou que pensa assim, ah, professora, posso ter um repertório de estimação? O que é um repertório de estimação, gente?
É aquele repertório que a gente diz assim, ó, isso aqui eu uso sempre para começar meu texto Enem, ou isso aqui eu uso sempre no primeiro parágrafo, ou sempre no segundo, sempre dá certo. É um problema ter repertório de estimação? Nenhum. Tranquilo, você pode ter repertório de estimação. Qual é meu pedido especial para você? Olha para esse repertório se ele está adequado, se você consegue fazê-lo dialogar com o tema que você está discutindo. Por exemplo, modernidade líquida é um repertório muito amplo, gente, para comportamento, para questões sociopolítico-culturais. É um repertório que dá até para discutir meio ambiente. Porque a modernidade líquida é um dos traços, um dos recortes de modernidade líquida que faz com que a gente seja mais consumista e, portanto, deixe mais pegadas ambientais e destrua mais. Nossa, olha o caminho que a gente faz aí, né? Então, a pertinência desse repertório pode ser de estimação porque ele está adequado a todos os eixos em que as redações aparecem. Então, tudo bem. Agora, eu não posso, quem sabe, usar um exemplo específico, gente, que não seja uma teoria abrangente, usar um exemplo específico de alguma coisa de área do conhecimento e fazer dialogar com um tema que não tenha nada a ver, né? Aí eu estou deixando o repertório não pertinente. E aí eu ficaria retido no 120, no nível 3, né? Aí diz, não, fui para frente, usei modernidade líquida porque é um repertório que casa com tudo, consegui mostrar a legitimidade e a pertinência. Agora quer ver, gente, sabe o que tem lá? Ó? Diz, é produtivo ou não? Como é que eu sei se o repertório é produtivo ou não? Sempre tem nas redações de excelência, nos textos acima de 900 pontos, uma frase no final do parágrafo de argumentação, por exemplo, que faz o quê? Promove diálogo entre o repertório que você utilizou e a sua tese. Aí é que a gente mostra que é um repertório produtivo, ou seja, ele tem a ver com o tema e eu consigo utilizá-lo para consolidar o que eu estou discutindo. Nossa, daí é a glória, né? Dias de luta, que são os dias para estudar, para fazer, para trabalhar direitinho. Dias de glória, que são os dias de obter boa nota. Não é isso? Muito legal. Então, olhamos para esse esquema aqui e diz, eu quero olhar de novo, quero ver o contexto. Já sabe, está lá no materialzinho Competência 2, dentro do site do INEP, que é usado para orientar os corretores, tá bom? Então, vamos lá. Próximo, olha só, diz assim, ganha nível 5, então, aqui na Competência 2, quem tem um repertório legitimado e pertinente ao tema, com uso produtivo. E mais ainda, queridos, quem tem as 3 partes do texto completas. Nenhuma delas é embrionária. Nossa, que nome chique, professora. É um nome chique, pessoal, para dizer que está faltando coisa. Meu Deus, para dizer que o texto vai ter nota ruim. Vamos ver? O que é uma parte embrionária? Olha comigo. Bom, isso, gente, é legal saber vocabulário, né? Por quê? Porque a gente vai perceber que é daquelas palavrinhas que a gente conhece na área da biologia, por exemplo, na área das ciências da natureza, né? Fala assim, o que é um embrião, gente? É algo que ainda falta muita coisa para se desenvolver, né? É algo que está começando, que está em alguma etapa de desenvolvimento. Aí a gente fala em estágio embrionário. O que eu falo de uma introdução embrionária? É uma introdução que de repente não apresentou contextualização ou não apresentou de maneira adequada e completa o problema a ser discutido, a tese, ou não apresentou de maneira adequada e completa os 2 itens que serão discutidos lá na argumentação. Isso é uma introdução embrionária. O que é um desenvolvimento embrionário? Desenvolvimento que não apresenta ou o repertório pertinente, legitimado ou produtivo. Algum desses itens falhou. Ou que só trabalha com os elementos dos textos de apoio. O que é uma conclusão, uma proposta 5, né? Uma proposta de intervenção sem os 5 itens? Diz assim, uma proposição embrionária é aquela que não trabalhou, de repente trabalhou com 3 itens.
Isso é um ponto importante para a gente também, tá bom? Vamos para frente. Agora, quero te perguntar, eu estou trazendo essa informação, gente, esse texto, direto desses documentos, direto desse material, e a gente vai olhar juntos. Diz assim, por que a redação a seguir é nível 5 na competência 3, que é aquela que mostra um excelente projeto de texto, quer dizer, que faz tudo dialogar. Vamos juntos? Você me acompanha? E eu vou trabalhando com você o diálogo com as outras competências também, tá? Em meados do século XX, durante o período da Segunda Guerra Mundial, foi desenvolvida a internet. A princípio, tal ferramenta tinha como objetivo facilitar a comunicação bélica e, por isso, era restrita a um determinado grupo de pessoas. Entretanto, após o término da guerra, a internet foi difundida e alcançou novos públicos. Além disso, foram atribuídas novas funções à ferramenta que contribuíram para a sua popularização. Atualmente, a tecnologia virtual faz parte da vida da maior parte da população brasileira, seja para lazer, seja para trabalho. Contudo, embora a internet ofereça acesso a todo tipo de conteúdo, ela se vale de mecanismos de controle de dados que manipulam a disposição das informações. Dessa maneira, em razão do capitalismo e do ensino tradicionalista, a manipulação do comportamento do usuário pelo controle de dados da internet torna-se evidente e problemática. Vamos juntos observar, gente, olha só. Eu não contei de propósito qual é o tema para a gente identificar aqui dentro desse parágrafo inicial, né? Dentro do parágrafo inicial, eu preciso ter as palavras-chave do tema? Preciso. E o que a gente percebe aí? Você que já visitou, revisitou outras propostas do Enem, a gente percebe claramente a proposta de 2018. A manipulação de dados dos usuários na rede. Está aqui, é a nossa problematização. Como que a introdução está composta e por que eu vejo nela que ela está integralmente feita? Diz assim, o que tem aí? Tem um contexto inicial, veja você, contando do surgimento, contexto histórico da internet. Depois, diz, olha só, atualmente a tecnologia faz parte, então traz para a contemporaneidade, não é isso? Traz para a contemporaneidade. Aí, depois a gente tem um contudo. Olha que interessante, esse elemento de ressalva, gente, é o que coloca para nós a problematização. Quer comparar com o texto narrativo? Olha só, compara sempre com uma narrativa, gente. Vamos lá, para um conto ou uma crônica que é um texto curto de narrativa, né? O que acontece? Começa lá, você tem a ambientação, tem os personagens, diz, é como se o recado fosse, tudo vai bem, é assim o cenário. De repente vem o quê? Puf, né? Vou fazer até com sonoridade aqui, puf. Vem a bomba, que é o quê? O conflito, gente. É a ressalva. É o ponto de partida para começar, de fato, o trelelê da narrativa, não é isso? É a mesma coisa que acontece aqui na introdução do Enem, gente. Vem o cenário, fala, a internet, sempre faz comparativo, vinha Chapeuzinho lá pela floresta, contente, né? Com os docinhos, com a cestinha de piquenique, para levar para lanchar com a vovó. Que lindo, que legal, e vai a Chapeuzinho. Aqui também, ó. E vai a internet, vem lá do tempo, né? Da Segunda Guerra, e ela vem lá, e vai, né? Mundo afora, vou bem contente para lanchar com a vovozinha. Daqui a pouco o que acontece? Contudo, diz, chegou o lobo, né? Contudo, chegou aí o quê? A ideia de que nem tudo é tão simples e tão bondoso e generoso assim, não é isso? Diz, cuidado, porque todas as escolhas que você faz na internet, você acha que está escolhendo, mas tem direcionamento. Meu mundo caiu, né? Então, olha lá, diz então, vê comigo, fechou aqui essa frase de proposição do tema, em seguida, dessa maneira, em razão do capitalismo e do ensino. Então, o capitalismo é esse movimento, gente, econômico que move o mundo e que é importante a gente estudar nas aulas de história, sociologia, né? E entender como funciona e que todos nós estamos dentro dele.
E eu quero chamar atenção para uma coisa aqui que pode alguém já ter olhado e falado, ah, professora, isso aqui não está de acordo, né? Não está não, gente. O adjetivo aqui é tradicional, não é tradicionalista não, tá? Então a palavrinha correta aqui, adequada para qualificar o ensino, é tradicional, tá bom? Tradicionalista tem a ver com costumes, com cultura, né? Quando a gente fala, por exemplo, um movimento tradicionalista tal, tem a ver com isso, com essas informações e não com informação de ensino. O ensino é tradicional. Aí diz, mas e por isso tem algum problema? Não, o texto tem essa flexibilidade, gente, lembrem vocês, de uma coisa ou outra em caráter de exceção ser relevado para o texto ser considerado de excelência, não tem problema algum, tá? Vamos para frente? Daí, em primeiro plano, olha que bacana, gente, a argumentação começando com gancho, com a relação, com a conexão com o parágrafo anterior, o outro parágrafo também, ademais, né? Vê comigo, olha lá, em primeiro plano, o sistema econômico capitalista, olha, tem projeto de texto ou não tem esse texto? Tem, professora. O que ele prometeu lá na argumentação, na introdução? O que ele prometeu de argumentação? Prometeu falar do capitalismo e do ensino. Já está começando o parágrafo inicial de argumentação com o capitalismo, com o sistema econômico. Corrobora o problema. Já ganhou meu coração também. E ganha o coração de qualquer corretor, gente, que olha com carinho para a competência 1, nessa primeira linha da argumentação. Por quê? Porque não deslizou em achar que corrobora, ou que corroborar, é verbo transitivo e indireto. Não, gente. Não é corrobora com, é corrobora o, corrobora a. Corroborar é VTD, assim como implicar. Ih, professora, não sou muito bom de regência, não manjo muito disso. Aqui, ó, nos textos considerados de excelência, você tem ótimos exemplos de bom uso de verbos com regência adequada. Tá aí, ó. Corrobora o problema. Na medida em que se vale do ambiente virtual para obter lucro com o desenvolvimento do comércio online. E aí vai, ó. Esse texto, esse item aqui é um repertório, gente, que é legitimado? Sim, pela história e pelo momento presente. É um repertório que tem a ver com o tema? Sim, até aqui. Agora, vê comigo aqui, ó, o que acontece na sequência? Dessa forma, cada cidadão é afetado diretamente por mecanismos de venda e nem sempre tem conhecimento disso, prejudicando, pois, a democracia pela restrição indireta da liberdade individual. O que eu tenho aqui? Produtividade. É a minha relação, gente, do repertório com o tema. Não relação de pertinência, se tem a ver, né? É a relação de produtividade de conteúdo. O que eu estou fazendo com esse repertório que tem a ver com o tema? O que eu quero dizer? Nossa, hein? O próximo parágrafo, mesma coisa, né? Sistema de ensino, queridos. A gente acabou de falar disso, ó, ele prometeu falar disso. Vai falar? Vai. Ele repete a ideia de tradicionalista aqui, gente, é tradicional, tá? Não esquece. Tradicional. Joia? No que diz respeito às novas tecnologias, contribui para a ocorrência do problema. Por quê? Porque é o ensino tradicional que exclui os aparelhos tecnológicos do cotidiano escolar. A gente excluir faz diferença, é difícil, né? É melhor incluir, mas incluir também dá trabalho, porque a gente precisa repensar o ensino e a maneira de como usar, por exemplo, assim, ó, tela para tela, como é que a gente vai estudar, não é isso? Olha lá. Diz, ó, então, são duramente combatidos das salas de aula. E aí, de repente, aqui no final, o que ele faz? Diz assim, o usuário torna-se, então, vulnerável diante da manipulação de seus dados, o que prejudica a harmonia social do espaço virtual e, por consequência, a plena vivência da cidadania. Estou fazendo o repertório produtivo. Vocês vão percebendo? O texto está todo amarradinho, gente. Também, competência 3, projeto de texto, tá joia, além do repertório aqui de competência 2, né? Vamos para o último parágrafo? Vamos lá. Que tal a gente aproveitar também para avaliar a competência 5 desse texto? Para ver se a gente tem os 5 itens? Vamos juntos? Olha lá. A fim de mitigar o problema, é preciso isto.
que o Ministério da Educação integre a grade curricular o ensino sobre o seguro e consciente uso seguro, e consciente da internet, por meio da realização de projetos que expliquem e exemplifiquem como o controle de dados é feito e como isso afeta o indivíduo. Tal ação deverá alertar os cidadãos, é o resultado esperado, né? Para que eles se tornem mais autônomos ao usar a ferramenta. Além disso, o governo federal deve criar campanhas que sejam veiculadas às mídias, abordando o tema em questão. Dessa maneira, parcela da população que não frequenta mais a escola também é informada e alertada para se precaver. Quero conversar um pouco contigo sobre a ideia do detalhamento, gente. Como é que ele funciona? Eu fui contando com você aqui, dizendo, bom, quem que é o agente dessa intervenção? Ministério da Educação. O que ele deve fazer? Integrar a grade curricular, ensino sobre uso seguro e consciente da internet. Como ele deve fazer? Por meio da realização de projetos que façam tais coisas e tais coisas. O que é o resultado esperado dessa ação? Que os cidadãos se tornem mais autônomos. Eu posso pensar num detalhamento, gente, aqui, ó, dos projetos, dizendo o que é que os projetos fazem, né? Que expliquem e exemplifiquem o controle de dados. Mas eu também podia pensar num detalhamento que fica fácil de fazer e está nos textos de excelência, então não sou eu que estou inventando. Poderia dizer assim, ó, o Ministério da Educação, responsável pela formação dos cidadãos no que tange à educação nacional, ou no que se refere à educação nacional, você já dá o detalhamento do agente. Se funcionar melhor para você, você pode fazer isso, não há problema, tá? Mas pode também detalhar qualquer um dos itens. Pode ser o agente, pode ser a ação, pode ser o modo meio ou pode ser o resultado esperado. E você encontra exemplos disso, gente, nas redações de excelência da cartilha do participante, das diferentes edições, que fazem esse detalhamento de maneira diversa. O que eu quero te chamar a atenção por isso ou para isso? Que até 2017, a ideia era que houvesse um triângulo sempre mobilizado. O poder público, o indivíduo e a sociedade como agentes para conseguir realizar alguma coisa. A partir de 2017, a exigência é essa, que se faça apenas uma intervenção, mas que ela esteja completinha, tá? É um agente só, é uma ação, é um modo meio, é um resultado e é um detalhamento. Por isso, até quando vem aqui a próxima ação sugerida, ó, o governo federal deve criar campanhas, já é uma outra ação. Se quiser fazer, pode, mas só uma delas é contada para efeito de obter os 200 pontos na competência 5. Ufa! Olha só, nossa conversa aqui, gente, é sempre um ponto de partida, viu? E eu quero chamar sua atenção para isso. É um ponto de partida, mas que não começa do zero. A gente tem aulas anteriores, videocasts anteriores, conversas anteriores aqui, materiais anteriores que você deve consultar. E tem os materiais oficiais do próprio INEP que trazem para você tudo isso que eu te falei, que você pode comprovar e melhorar sua performance no Enem. O que te desejo? Olha, ótimas energias, ótimos estudos, que você possa fazer um texto incrível no dia do seu Enem e que possa depois usar esse resultado como opção para o que você quiser. Só coisa boa. E eu sempre digo para os meus alunos presenciais e virtuais, gente, sucesso só vem antes do trabalho no dicionário, por mera questão de ordem alfabética. Bons estudos, bom trabalho e até logo!